do Zé lá no Anacetaba. Porque agora eu tô aqui com o irmão Alanilson. Esse irmão que era danado demais, eu conheci, o irmão era namorador, o irmão era da festa, o irmão era da farra, agora o homem é de Jesus. Graças a Deus, é um rapaz agora do bem. Agora eu queria saber, Alanilson, dá logo uma boa tarde aí para os nossos ouvintes aqui da FM Princesa dos Anassés e pra gente falar um pouco sobre você, entendeu? Você que era um cara da mídia, ainda continua da mídia, agora eu não sei o que você vai estar divulgando, se você está divulgando eventos, se você está com festa, se você está só com Jesus, só com a sua igreja, tá bom assim? Núzio e todos os ouvintes aqui da Rádio Princesa dos Anassés, para mim é uma alegria, satisfação enorme estarmos aqui pela primeira vez neste programa com essa participação super especial. E como já havia falado de Núzio, né, tínhamos uma vida outrora e outra, agora temos outra, né? Mas conseguimos conciliar, né, os dois, né? Porque nós temos que saber dividir. Trabalho, trabalho, igreja, igreja, coisas distintas e diferentes, né? O que vale é o seu profissionalismo em cada área, não é isso? Justamente. Lani, eu queria saber de você o que foi que te levou a você aceitar Jesus. Porque eu conheci você na bagaceira, conheci você na brincadeira, e você não tem vergonha de falar isso, com certeza você não tem, porque hoje você mudou da água pro vinho. Foi uma transformação que Deus fez na sua vida mesmo, com certeza, viu? Pronto, meu amigo Ednúzio, para a pessoa aceitar Jesus ou entregar a sua vida para o Senhor, né, primeiro de tudo existe o operar, o trabalhar de Deus na vida do ser humano, né, que ele vai trabalhando nas mentes, no coração e vai nos induzindo a pessoa a ir para o culto, ouvir uma palavra, ouvir um louvor, e logo após Deus vai trabalhando na sua vida e quando você menos espera, né, você está entregando a sua vida para Jesus, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolheu ele, foi ele que nos escolheu e nos fez povo seu. Então nós somos uma escolha certa de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o que Deus mais gosta, o que Deus mais ama é aqueles que são escolhidos, resgatados e transformados por ele. Por outro lado, aquele que tinha uma vida completamente errada diante da sociedade, hoje em dia tem uma vida correta, simplesmente para mostrar que Deus ainda é Deus que transforma a vida do ser humano. E esse chamado, como foi que começou para você pregar a palavra de Deus? Meu amigo Ednúzio, o chamado para pregar a palavra de Deus vem diretamente do coração de Deus para o meu coração. Obviamente a gente vai vendo algumas pessoas cantando, vai vendo algumas pessoas louvando, vai vendo algumas pessoas pregando, né? E você vai querendo se identificar, vendo qual é o seu chamado, porque nós temos que saber para que Deus colocou a gente aqui. Ou seja, nós temos que ter um plano, um projeto, um objetivo de vida. Nós temos que ter um projeto no caminho do Senhor. Ou seja, nós precisamos ter um chamado de Deus. Alguém que tem um chamado simplesmente para orar, para interceder. Alguém que tem um chamado para louvar, para pregar, para trazer a palavra do Senhor. E aprove a Deus me dar este chamado, esta vocação de ministrar, de pregar, de falar do amor de Deus, o Deus que transformou a minha vida e continua transformando, é o mesmo Deus que pode transformar a sua vida, que está nos ouvindo nesse momento, ou você que está nos assistindo. Então essa chamada, essa vocação partiu do coração de Deus para o meu coração, de pregar, ministrar a palavra do Senhor. E os seus amigos? Agora você ia para a festa com eles, agora você vai para a igreja. Você já conseguiu fazer com que eles fossem para a igreja com você? Ou eles ficam falando, mano, não vai para a igreja não, bora para as festas? Como é isso aí? Nessa parte é bem complicado. Como você consegue lidar também com isso, né? A gente tem que ter bastante a cabeça no local, bem mente tranquila e saber realmente, né? A Bíblia diz que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, ou seja, ele tinha a convicção e certeza em quem ele tinha crido. Então nós temos que ter a convicção e a certeza que é aquilo que Deus quer para a nossa vida, se é aquilo que eu quero para a minha vida. Então a gente sempre convida, lança o convite, vamos para o culto, vai ter um evento, vai ter uma cruzada, vai ter um congresso, a gente sempre lança o convite, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, né? Então é pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente aqueles que ficam brincando, zombando, dou tantos meses vai sair, já ele volta para o mundo, já volta a fazer as coisas que outrora fazia, ou talvez piores e tal, mas é aquilo que eu falei no instante, a gente tem que saber
em quem a gente tem crido. A gente tem que saber aquilo que a gente tem para a nossa vida, qual o sonho, qual o plano, qual o projeto, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, todos vocês que estão nos ouvindo agora, saibam de uma coisa, Deus sempre tem algo reservado para a sua vida e sempre há espaço para todo mundo nesse mundo. Rapaz, tu já tá falando igual o pastor, viu? Eu tô gostando. Eu tô gostando. Olha, tu era evangélico, aí tu saiu da igreja, Isso. não foi? Foi. Aí tu entrou de novo, aí tu tá nesse sai e entra. Como é isso? Eu quero que você explique direitinho sobre o seu acidente. Foi depois do seu acidente Foi. que você voltou pra igreja? Pronto. Meu amigo Nilson, eu aceitei Jesus em 2010. Dia 24 de fevereiro de 2010, passei 10 anos na igreja, né? Querendo minha adolescência, minha juventude, eu passei na igreja, nos caminhos do Senhor. E saí da igreja, me afastei em 2020 e voltei agora, dia 1º de fevereiro de 2022. Então, querendo ou não, passei 2 anos, né? Aí no mundo, graças a Deus, nunca me envolvi com coisas erradas, né? Mas tirei uma vida que vivia na igreja e procurar uma vida no mundo, né? Então, assim, infelizmente hoje a gente ouve muito, eu saí da igreja, saí dos caminhos do Senhor por causa de A, B ou C. A Bíblia diz assim, queixa-se o homem, de que se queixa-se o homem? Lá em Lamentação de Jeremias, queixa-se dos seus próprios pecados. Ou seja, você saiu da igreja foi por causa do seu pecado, do seu erro. Obviamente alguma coisa aconteceu, porque ninguém sai da igreja, ninguém sai dos caminhos do Senhor da noite para o dia. Sempre vem alguma coisa acontecendo, seja uma briga, seja uma discussão, seja um falatório, seja um disse-me-disse, seja uma fofoca. E se você não saber em quem você tem sido crido, se você não saber em quem você está alicerçado, querendo ou não, essas adversidades, esses problemas, vai lhe fazer de alguma forma lhe enfraquecer e lhe induzir a sair dos caminhos do Senhor. Então, pode falar. Eu vou falar aqui para as pessoas, ou as pessoas que estão assistindo o nosso programa aí na rádio, na 105.9, tá se perguntando por que eu trouxe você aqui. Eu vou explicar aqui. O Alan Nilson é um cara que eu conheço há bastante tempo, é meu amigo, é o cara das festas, o cara das mídias, o cara das divulgações, viu? Então, ele aceitou Jesus e ele sumiu. E eu me perguntava, por onde anda o Alan Nilson? E hoje eu trouxe ele aqui, é de Croatá, é filho natural de Croatá, São Gonçalo do Amarante, e hoje eu trouxe ele aqui porque eu acho bonito agora a sua trajetória, acho bonito agora a sua vida, do jeito que você fala, do jeito que você prega, e eu fico muito feliz por você agora, te desejo muita sorte para você nessa sua nova empreitada, viu? Tô falando isso, né? Querendo que tu saia não, que eu tô gostando muito desse nosso bate-papo. É porque as pessoas em casa, para saber realmente quem é você é o Alan Nilson, nasceu no Croatá, é filho de Croatá, São Gonçalo do Amarante, e era meu amigo, era das festas, era da farra, agora o cara mudou. Será que eu vou mudar também? Será que eu vou ser crente também, hein? Rapaz, Ednuso, a Bíblia diz que a gente, né, prega, a gente semeia, né, e quem colhe, quem planta é Jesus. Então, recapitulando o que eu estava falando, e infelizmente, né, tive o deslize, né, voltei outrora para a vida, passei durante esses 2 anos, mas a gente... Não, mas eu quero saber o real motivo de Pronto. você ter saído. Você saiu por quê da igreja? Pronto, qual é o real motivo que eu saí da igreja? Foi por conta de alguns problemas, né? E por conta de alguns problemas particulares, né? Por conta de 1, 2 anos ou 3 anos. E nesse período a gente vai ficando meio triste, vai ficando meio lá, vai ficando meio cá. E quando a gente se dê conta, a gente meio que já se afastou. Você passou, né? Quantos anos afastado? 2 anos. 2 anos. E esses 2 anos foi só na sua vida turbulência, portas fechadas, ou não? Foi bênção? Como foi esses seus 2 anos aí afastado da sua igreja? Pronto. Nesses 2 anos que eu passei afastado da igreja, é aquela coisa. Nós temos que ser muito realista e muito sincero. Querendo ou não, quando você tem uma vida no mundo, querendo ou não, as coisas do mundo hoje, para a sua vida, para o seu eu, para a sua carne, se torna bem atrativos, né? É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7:31, dizendo que os que usam desse mundo como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. Ou seja, a gente usa tanto do mundo que parece que a gente não abusa. Resumindo, sempre tem uma festa, sempre tem uma curtição, sempre tem um som, sempre tem uma balada. A gente usa tanto, mas parece que não se abusa dele. E ele termina dizendo, porque a aparência desse mundo passa. Ou seja, as coisas que nós temos no mundo hoje são coisas momentâneas e passageiras que nós temos hoje e amanhã não temos mais. Infelizmente, nesse período que eu passei 2 anos no mundo, a gente
gente vai para a festa, vai para a curtição e tal, mas a gente, mesmo saindo dos caminhos do Senhor, no fundo, a gente sabe qual é o real caminho, qual é a real verdade, qual é o real sentido que você aprendeu durante este tempo. E mesmo você indo para lá, você sabe, aqui não é o meu lugar. Eu tenho que voltar para um dia o local que eu era de fato, de verdade. E muitas das vezes acontece que muitas pessoas hoje em dia, por conta de algumas decepções nessa vida, se afastam e distanciam dos caminhos do Senhor e vai para festa, vai para farra, vai para bebida, tentando preencher aquele vazio que está no fundo do coração. Outrora, sabe ele que esse vazio só existe, só pode ser preenchido por uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, a gente quer preencher esse vazio por coisas momentâneas e até preenche naquele momento, mas quando você chega em casa, só você e Deus sabe a situação que você está e a sua situação que está na sua vida. Então, aproveitando aqui, como eu falei para você, quando Deus tem algo na sua vida, Ele permite, seja lá o que for, para você parar, pensar e voltar para o local onde você nunca era para ter saído. Ou seja, aquilo que aconteceu na minha vida, esse acidente, né? Eu parei, pensei, tomei para si que foi uma permissão de Deus. Por quê? Porque se Deus não tivesse permitido acontecer isso comigo, eu não estaria hoje onde eu estou. Né? Eu não teria voltado para os caminhos do Senhor, porque eu estou indo para um canto, eu estou indo para outro canto. Então, muitas das vezes, Deus ele nos permite, muitas das vezes é algo, permissão de Deus, o que aconteceu comigo no ano passado, né? Com algo que eu capotei o meu carro várias vezes na pista, saiu da rebranceira, capotando o carro, ficou de cabeça para baixo e literalmente não aconteceu nada comigo, nem sequer um arranhão. Então eu pude enxergar, eu pude ver que ali foi a mão de Deus que Ele permitiu para mim parar, pensar e voltar para os caminhos do Senhor. Ou seja, se Deus tem algo na nossa vida, Ele permite, seja lá o que for, até as circunstâncias ao contrário se tornam a favor, para Ele retornar e trazer você para o local certo e correto. Não é fácil, é difícil, é complicado, mas não é impossível. Aproveitando você que um dia se afastou, se distanciou dos caminhos do Senhor, pare, pense, quem era você um dia e quem é você hoje. E acredite que Deus ainda é Deus para transformar o quadro da tua vida e te trazer de volta para os caminhos do Senhor e te tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Olha, Laninha, eu tô gostando muito desse nosso bate-papo. Eu vou tocar aqui um louvor que eu gosto muito, que é da Cassiane. É o tempo que a gente toma uma água e a gente volta já já com mais notícias aqui, com mais entrevistas com o Alanilson do Croatá pra vocês. Não sai daí não, fica ligadinho aí com a gente. É ligeirinho, viu? E já estamos de volta na FM Amiga do Povo de São Gonçalo do Amarante. Eu tô batendo um papo aqui, gente, com meu amigo Alanilson, né? Isso, ele é lá de Croatá. E eu tô gostando muito desse bate-papo. E nós vamos voltar agora que eu vou fazer uma perguntinha pra ele. Que geralmente, quando a pessoa é do mundo que entra na igreja, aí tem aqueles comentários, depois que matou, depois que roubou, depois que fez isso, depois que fez aquilo, agora vai pra igreja. Você já ouviu isso? Pronto, meu amigo Adindoso, a gente ouve tanto isso, viu? Isso acho que é uma das coisas que a gente ouve mais, né? Depois que, vamos lá, depois que matou, depois que roubou, depois que fez tudo de errado, vai pra igreja, agora se torna uma pessoa santa. Mas há uma coisa interessante. Nós temos que saber disso. Deixa eu colocar mais um aqui, juntar a minha pergunta para tu responder tudo logo de uma vez. Pronto, show. E essa minha pergunta aqui não é só o pessoal do mundo, o pessoal da rua que fala isso, pessoal, porque a gente sabe que existe muita gente fofoqueira, que gosta de fofocar, que gosta de falar, mas esse tipo de comportamento, de pergunta que eu estou fazendo para você, vem também de pessoas que são de dentro da igreja. Isso não é mais triste ainda para você? É mais complicado, viu? Vamos lá, né? Respondendo aqui a sua pergunta, né? É uma das coisas que a gente ouve muito. Depois que fez tudo de errado, agora tá na igreja, tá fazendo certo, é uma pessoa santa, isso, aquilo, outro. A gente ouve muito isso, mas preste bem atenção. Entenda uma coisa. Não é porque você tem uma vida errada,
aceitou Jesus, está na igreja, que você vai estar exceto de tudo aquilo que você fez. A Bíblia diz, isso é fato, lá em Gálatas, vou ler aqui para vocês rapidinho aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: tudo que o homem semear, isso colherá. Ou seja, aquela velha lei da semeadura, que você planta, você colhe. Não é porque você fez uma vida completamente errada e você hoje está na igreja que você não vai pagar pelas suas consequências que você fez anteriormente, você vai pagar. Obviamente agora você tem uma vida transformada por Jesus. Ah, mas depois que fez tudo de errado, está na igreja, está servindo a Deus, quer dar um de santo. Entenda uma coisa, a Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ou seja, há o texto que diz, que a Bíblia diz que Deus ele não veio para os sãos, sim, ele veio para os doentes, entenda. Ou seja, é um exemplo mais claro que todo mundo comenta, né? Se você está com uma vida sã, curada, saudável, você não vai procurar um médico em um hospital. Você só vai procurar um médico em um hospital se você estiver com uma vida debilitada, se você estiver passando por algum problema, né? Tô dando isso como exemplo, é porque Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para transformar realmente aquelas pessoas que tinham uma vida errada. Realmente aquelas, não somente elas, mas estou dando por exemplo elas. Mas Jesus, ele veio para transformar aquelas pessoas que tinham uma vida totalmente errada, simplesmente para mostrar que ele ainda é Deus, que somente ele transforma a vida do ser humano. Entenda uma coisa, não é porque você hoje está na igreja que você não vai cumprir ou pagar pelas suas consequências que você fez lá fora no mundo. Você paga. Pode ser de uma forma diferente, mas a Bíblia diz: o que o homem semeia, ele colhe, seja bom ou seja ruim. Ah, mas fez tudo de errado. Hoje está na igreja, está servindo a Deus, quer dar uma de santo. Entenda uma coisa, ninguém está aqui para dar uma de santo. A gente está aqui para mostrar o Deus que está na nossa vida. Há um texto interessante que todo mundo conhece na Bíblia, lá em João capítulo 11, né, que Lázaro, o amigo de Marta e Maria, Jesus, estava enfermo, né, e ele chama lá teu amigo Jesus, o Lázaro, que está quase à morte. E a Bíblia diz que Jesus demora 4 dias para chegar, quando chega já estava morto. Mas ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida é simplesmente para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Laninha, olha, eu tô gostando tanto desse nosso bate-papo, mas eu tô sem tempo, já tá entrando já no meu Só Forró. Eu queria agora só saber mesmo aqui, vou ter que finalizar, Pronto. Mas eu vou te trazer na próxima semana, não sei, um dia que você possa, porque eu tô gostando muito desse nosso bate-papo, tá certo? E eu não quero terminar por aqui. Eu quero saber como é que você tá hoje. Hoje, como é que você tá? Pronto. Hoje, graças a Deus, né, eu estou bem. Estou bem mesmo, tranquilo, espiritualmente, fisicamente eu estou bem, né? Como eu falei, a gente tem que saber naquilo que a gente tem crido. Hoje eu estou bem, a gente é uma luta cada dia. Cada dia você tem que procurar se firmar, cada dia você tem que lutar, cada dia você tem que batalhar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 12, a Bíblia diz que aquele pois que está em pé, olha para que não caia. Ou seja, hoje nós estamos de pé. Amanhã nós não saberemos se nós estaremos de pé. Então todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem e crendo numa coisa, que a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Ou seja, eu creio plenamente que aquilo que Deus tem na minha vida vai ser muito maior do que aquilo que Ele já fez. Então, sabe de uma coisa, aquilo que Deus tem na sua vida, você que está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, aquilo que Deus tem para a tua vida vai muito mais além daquilo que tu pensa e que tu imagina. Porque Deus sempre vai na contramão da lógica humana.